bom dia a todos e todas. É com muita alegria que hoje nosso convidado é o Leandro Vieira, carnavalesco, e o tema é A Verdade Vos Fará Livres, com o enredo da Mangueira de 2020. Então, em nome da professora Maria Clara Bingmer e de todos que estão aqui presentes, nós damos as boas-vindas ao Leandro. Muito obrigada, Leandro, pela sua disponibilidade. Obrigado a vocês. Bom dia a todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando a respeito de arte e falando a respeito de uma arte aplicada ao desfile da escola de samba, ao carnaval, uma artística nem sempre compreendida na totalidade, nem sempre entendida como arte maiúscula. Então, assim, alegra estar aqui com vocês, a gente está conversando sobre um tema que eu considero super oportuno e que uma escola como a Mangueira levou para a Avenida. Então, assim, eu fico muito feliz com o convite e muito feliz com a possibilidade de troca com vocês. Então, eu vou começar falando em linhas gerais, vou começar falando do desfile de escola de samba enquanto manifestação artística, para poder introduzir e a gente passar para o enredo propriamente, de fato, que foi levado para a Avenida. Bom, enquanto manifestação artística, o desfile da escola de samba ele sofre um preconceito que é um preconceito motivado que aos meus olhos motivado por um racismo estrutural, né? Por saber que desfile de escola de samba é uma atividade que em sua origem ela tem formação negra, e nós vivemos num país que costuma diminuir toda manifestação negra, todo o olhar negro para a produção artística, seja musical e seja na produção visual. Então, durante muito tempo, construiu-se a ideia de desfile de escola de samba enquanto atividade festiva e, sobretudo, uma atividade festiva associada a questões, a práticas imorais sexuais. Isso fez com que as pessoas deixassem de olhar para o desfile, para a produção artística e estética de um desfile de escola de samba, que é uma produção que envolve milhares de artesãos, que envolve centenas de saberes, que envolve a produção de cenografia, figurino, escultura, corte, costura, pintura, desenvolvimento conceituais, que acabaram sendo todos reduzidos, todos colocados dentro do cesto da festa e de uma festa ligada à devassidão. Isso é uma coisa que há algum tempo eu sou artista plástico, trabalho com carnaval há 6 anos especificamente, e isso tem sido um dos motivos da minha militância, isso tem sido uma das minhas pautas de atuação, né? Tenho tentado levar desfile de escola de samba e a produção artística para outros lugares, para outros saberes. Já fiz uma exposição, tento levar sempre a produção artística para outros planos de discussão, e estar aqui hoje também é fazer isso. Agora, é dentro dessa lógica que me incentiva, que me dá força, levar a biografia de Jesus Cristo para o desfile de escola de samba. Por uma série de motivos. Primeiro motivo é porque desde 2018 eu tenho levado para a Avenida o desenvolvimento de pautas sociais mais afirmativas, vamos dizer assim. Em 2018, eu fiz um desfile em defesa do desfile de escola de samba e do carnaval, enquanto uma manifestação cultural e artística muito próxima desse discurso, mas ele foi levado para a Avenida dentro do contexto da má interpretação
do atual prefeito da cidade, o bispo Marcelo Crivella, do mau entendimento do desfile de escola de samba e do carnaval como essa manifestação artística. No segundo ano, 2019, um carnaval que deu a Mangueira o campeonato, eu levei para a avenida um enredo que era uma pauta super afirmativa que falava sobre a subalternização de grupos tidos como periféricos e que sofreram um apagamento na história do Brasil, contando o que ficou conhecido como a história que a história não conta. E em 2020, a intenção era levar a biografia de Jesus Cristo para o desfile da Mangueira, pensando que, poxa, se o mundo das artes, em linhas gerais, sempre se debruçou sobre a biografia de Cristo para criar uma produção artística conhecida internacionalmente, ou seja, a biografia de Cristo já foi motivo para a pintura espanhola, para o Renascimento, para escultores, para escritores, para o cinema, para a televisão. Por que não encarar a biografia de Cristo como tema para o desfile de escola de samba, já que eu defendo que desfile de escola de samba é arte de alto nível. Para além dessa questão, existe uma questão para mim que é muito importante, que é o entendimento de que essa figura, né, que o contorno estético dado à figura de Jesus Cristo, ele foi um contorno inventado, né? Inventado, inclusive, para atender demandas de dominação de povos, né? Essa ideia de que desse homem branco, né, uma figura caucasiana, de cabelos longos, alourados, ela é uma ideia, ela é uma iconografia inventada, né, uma iconografia que reproduz esse padrão europeu. Sabe-se que Jesus, hoje em dia, sabe-se que Jesus, em função do seu local de nascimento, da geografia do seu território, ele não podia ter essa aparência, mas essa aparência foi escolhida de uma forma muito, muito inteligente, inclusive, para alavancar a propagação de ideias de dominação. O que eu fiquei pensando, então, era se esses artistas tiveram a liberdade para criar essa figura de Jesus, por que não criar um Jesus à brasileira, né? Por que não criar um Jesus, a imagem de Jesus, de modo a causar uma identificação, propondo uma reflexão, inclusive, de que como seria o olhar da sociedade brasileira para a figura negra ou para a mulher, caso a figura de Jesus tenha sido apresentada negra, né? Isso acabou gerando uma das imagens, que eu considero uma das imagens mais bonitas do meu carnaval, que é a figura daquele Jesus negro, platinado, que aparece crucificado no desfile da Mangueira, quando eu trato a questão de Jesus no Calvário. Aquilo ali é uma situação, para mim, muito importante, porque, de alguma forma, eu queria passar Eu queria fazer um teste, na verdade, mas eu só queria fazer um teste sabendo a resposta, né? Ali era uma coisa muito... Aquela ideia foi uma ideia muito assim, de propor um questionamento mesmo. Eu sabia que a construção daquele perfil seria a construção de um perfil polêmico, né? Ao colocar um jovem negro com o cabelo platinado, quer dizer, aquele cabelo oxigenado na cruz, eu tinha o entendimento de que aquilo ia causar um constrangimento para preconceituosos e racistas, quando de imediato foi apontado que o Jesus que a Mangueira estava levando para a avenida era um traficante, né? Que a Mangueira tinha colocado um traficante no lugar da figura de Jesus Cristo. Quando, na verdade, isso é um julgamento de estereótipo que marca profundamente o pensamento social brasileiro. Ou seja, um jovem de pele negra com um perfil periférico, né? Eu não gosto muito desse nome, periférico, mas vou usar com vocês aqui, mas gostaria de explicar o porquê não gostar do periférico, né? Porque a periferia, entende-se que a periferia é o que está
no contorno do centro. E eu tendo a defender que eu moro no subúrbio. O subúrbio é o centro e a periferia é a zona sul. Essa ideia, inclusive, essa ideia de periferia é uma ideia, acho, muito perigosa, porque coloca todo mundo da favela como periférico. Então, assim, para quem mora na Mangueira, para quem mora na Maré, o centro é a Mangueira e a Maré e periferia é o resto. Mas eu vou usar aqui o termo para a gente se entender melhor, vou colocar o termo perfil periférico para a gente ter essa compreensão um pouco diferente. Então, assim, isso já é isso já é você instigar e levar a pessoa a expor os seus próprios preconceitos, o seu próprio racismo. Então, isso é uma questão. Outra questão foi o Jesus mulher, né? Que muitas pessoas, a intenção era a rainha de bateria, né? Ela foi apresentada como Jesus mulher, justamente para chamar a atenção dessa ideia do estereótipo do corpo feminino e no carnaval do estereótipo da mulher negra, né? Que a mulher negra no carnaval, sobretudo a rainha de bateria, a figura da passista, ela sofreu ao longo de décadas a hipersexualização e foi colocada num lugar que é o lugar de não fala. E dentro dessa construção do meu carnaval, desse pensamento do carnaval enquanto arte, para mim era super importante que as pessoas entendessem que a rainha de bateria, uma mulher negra da comunidade, ela pode ter um lugar de fala diferente. Ela não precisa ser obrigatoriamente aquele corpo nu que dança. E, dentro desse contexto, a figura de Jesus, do Jesus feminino do desfile da Mangueira, quer dizer, a figura desse contorno, ela se dá de uma maneira muito mais comprometida com a interpretação, né? Ela não se dá através do samba, ela não se dá através da nudez, ela se dá através da interpretação artística de uma mulher negra. Eu não sei se todo mundo que está aqui assistiu ao desfile, acredito que tenham assistido, mas tudo foi tratado de uma forma muito coerente, buscando essa pauta social como um tema possível para um desfile de escola de samba. O enredo se apresenta de maneira cronológica. Ao longo do desfile, a figura de Jesus vai se apresentando com vários perfis, né? Na comissão de frente ele é branco, no abre-alas, que é o carro da manjedoura, ele se apresenta negro e índio, e por aí nós vamos apresentando um Jesus afinado com pautas sociais contemporâneas para poder falar de homofobia, para poder falar de racismo, para poder falar de intolerância, para poder falar de temas sociais importantes, usando a vida e o comportamento de Jesus como tema, como exemplo para o desenvolvimento disso. Eu acho que esse desfile, ele é um desfile, inclusive, em função de todas as restrições envolvidas com a questão, né? Desde questões que passam pelo entendimento do carnaval como não lugar, até questões do entendimento dessa apresentação múltipla de faces, passando por perfis tão negados, né? A mulher ainda é tratada com muito desdenho pela sociedade brasileira. As questões raciais ainda são tratadas de forma que sejam minimizadas e as questões sexuais também. Então, assim, eu acho esse desfile ainda um desfile incompreendido, né? Acho que ele ainda é incompreendido na totalidade por uma série de questões que são questões de falta de entendimento. E, para mim, é muito legal, é muito importante eu estar aqui hoje conversando com vocês, porque, de alguma forma, eu sou surpreendido, não por vocês, mas eu sempre sou surpreendido por grupos interessados em discutir e entender o desfile da Mangueira.
Isso me dá um entendimento de carnaval com essa pauta, né? Nós estamos aqui, já se passaram meses do carnaval, nós estamos aqui ainda falando, discutindo, conversando a respeito de um carnaval, de um desfile de escola de samba, num universo totalmente diferente, né? Nós estamos aqui num universo universitário para falar desse desfile. Isso me dá uma alegria e a sensação de que esse desfile cumpriu o seu papel, que apesar de incompreendido, esse desfile cumpriu o seu papel, pelo menos o papel que eu imaginava, que era o desfile um desfile que propõe algo para ser discutido para além do carnaval, de temas e pautas que passam do carnaval e podem ser absorvidos pela sociedade para serem compreendidos, né? Assim, meu desejo é que a figura daquele menino negro pratinado ela seja compreendida. Eu tenho certeza que ela foi feita para causar um estranhamento, mas nós estamos aqui hoje, não só o menino, mas como a rainha de bateria também. Aquilo foi feito para causar o estranhamento, aquilo foi feito para expor a ignorância das pessoas, mas aquilo foi feito também para que seja uma mensagem de debate, de um debate que leve à compreensão daquilo. A partir do momento em que as pessoas e a sociedade compreenderem o que é aquela imagem, o que representa aquela imagem, o que simboliza aquela imagem, não só o entendimento do desfile da Mangueira se dará como um todo, mas o entendimento da mensagem de Jesus Cristo, né? Esse homem negro e pobre, esse Galileu, se dará como um todo. Eu acho que isso que é importante, né? É a compreensão da mensagem como um todo. E no tempo em que a gente vive, né? Onde a gente percebe um avanço muito grande dessas ideias pouco democráticas, né? Do silenciamento, de um modo geral, do diferente, eu acho isso super importante. E agora eu quero ouvir vocês. Muito obrigada, Leandro, por essa belíssima exposição. A professora Maria Clara já fez uma observação aqui no chat, que gostaria que você fizesse o cruzamento entre o desfile da Mangueira com o evento de George Floyd e Black Lives Matter e todo o crescimento da discussão do racismo no Brasil e no mundo. E também gostaria de saber se você acha que a pandemia impactou negativamente na recepção do Carnaval da Mangueira. Bom, a respeito da questão do George Floyd e a discussão das pautas raciais, eu acho que assim a questão do George Floyd ela tornou popular recentemente uma questão que é muito antiga, né? Essa questão do abuso policial, ela é uma questão muito antiga. A Mangueira sofre diariamente há décadas com isso, né? Isso é um motivo, inclusive, eu sou um carnavalesco que, de alguma forma, participa muito ativamente da minha comunidade. A Mangueira é uma comunidade pobre aqui do Rio de Janeiro e que sofre muito dessas ações policiais, né? Nós tivemos, durante a pandemia, uma série de casos aí de jovens negros, de homens e mulheres negras mortos dentro de casa, mortos diariamente, né? Então, quando o desfile da Mangueira, o George Floyd ele é mais um negro que morre vítima de uma ação policial desastrosa, como tantos outros negros e negras que morrem aqui no Brasil. Então, aquela figura daquele negro crucificado, morto na cruz, baleado, né? Ele não estava apenas crucificado, ele estava também com o corpo cravejado de balas, e o Samba da Mangueira fala exatamente sobre isso, porque, de novo, cravejaram o meu corpo, né? Então, assim, é esse entendimento do corpo negro como um não corpo, né? É o entendimento do corpo negro e durante muito tempo, isso são questões, né? A sociedade ela vai se modificando e é importante que a gente sempre esteja atualizando o pensamento. A questão racial ela é muito complicada, ela é muito difícil de ser debatida, porque
porque nós vivemos o tal, o famoso, nem sempre famoso, mas nem sempre entendido, racismo estrutural. Isso é uma coisa que vem muito entranhada dentro de nós. Isso é passado de uma forma involuntária para todos nós, né? Nós nascemos racistas em função de toda essa estrutura perversa que foi criada em torno dessa discussão de raça. Nós nascemos, eu sou de uma geração que experimentou de uma forma muito maciça na escola essa ideia essa ideia da igualdade racial, do Brasil não preconceituoso, do Brasil não racista, do Brasil construído a partir dessa ideia dessa mestiçagem amigável, quando na verdade não é, né? Nós temos que atuar e produzir material. Eu enquanto artista, produzia material, e a sociedade como um todo promover um debate de nos assumirmos racistas, entendermos a questão dos privilégios que o branco tem, para propor a mudança desse entendimento, e aí sim combatermos o racismo. Com relação à questão da pandemia, eu não acho que a pandemia tenha impactado o desfile da Mangueira, nem o carnaval do Rio de Janeiro, do Brasil, de um modo geral, porque quando o carnaval se deu, né, em fevereiro de 2020, nós todos ainda não tínhamos esse entendimento do coronavírus como uma pandemia, né? Nós sabíamos de alguns casos na China, ouvia-se falar em alguma coisa na Europa, mas no Brasil isso não era a OMS não havia ainda considerado a Covid-19 uma pandemia, né? E nós só começamos a experimentar a ampliação desse debate, a própria mídia só ampliou isso muito passado o carnaval. Então eu não tenho, assim, eu não acho que a Covid-19 e a pandemia tenham influenciado de alguma forma na avaliação do carnaval do Rio de Janeiro ou do Brasil, porque não havia esse entendimento, né? Acredito que todos nós aqui, quando fomos incentivados a fazer nosso isolamento social da quarentena, a gente tem acreditado que nós íamos ficar 40 dias, né? Eu já estou há 109. É bastante tempo, é bem diferente. Não, só complementando, obrigada pelas suas respostas. Não, a minha pergunta ia no sentido de que aquele samba da Mangueira impactou demais no primeiro momento, mas depois, com a pandemia, não se podia mais fazer reunião, não se podia mais convocar. Nesse sentido que eu perguntei se afetou a recepção depois, né? Foi nesse sentido. Eu sinceramente acho que não. Eu não tenho esse olhar que tenha. Eu acho que o samba da Mangueira, o desfile da Mangueira, ele causou um impacto, e isso é muito engraçado, porque eu ainda hoje busco entender o que foi o desfile da Mangueira em desfile, né? Porque eu assisti, eu estava no desfile, evidentemente, e eu presenciei uma plateia atônita. Eu presenciei uma plateia assim, em silêncio, de uma forma em que eu nunca vi nenhum desfile causar. Eu acho, por exemplo, é muito difícil você compreender que aquele corpo, um corpo negro morto, ninguém aplaudiria. É difícil. Como você aplaudir aquilo, né? Como você externar um sentimento de alegria que fica sempre caracterizado com o carnaval
diante daquela cena. E, sobretudo, também tem um outro pensamento que às vezes eu fico pensando e avaliando, é o seguinte: como você, diante daquilo, esconder para você mesmo o seu preconceito diante daquela cena. Então, é um desfile muito contraditório, mas o contraditório, e eu adoro o contraditório. Né? Eu adoro o contraditório, é o contraditório que nos impulsiona a pensar diferente. Então, eu acho que o desfile da Mangueira, ele ultrapassou aquele desfile de 2020, de fato, ultrapassou a compreensão do desfile de escola de samba. Ele realmente, a compreensão daquela cena, né, da atividade artística, ela ultrapassou os aspectos sensoriais tradicionais de um desfile, né? Espera-se que um desfile de escola de samba seja exclusivamente alegre, né? Que o comportamento do espectador seja o da entrega alegre, efusiva, enlouquecida. E o desfile que passou, a produção de imagens, ela levou ao silêncio. Né? Isso para o carnaval talvez seja ruim, mas para as artes, isso talvez seja o que de melhor possa ser conseguido, né? Porque as imagens silenciaram, né? E o silêncio leva à reflexão. Talvez diante da festa e diante do grito de alegria, a gente perca um pouco a capacidade de observar e refletir. O silêncio, não. Então, acho que isso é uma coisa que até hoje eu estou pensando, porque, afinal de contas, eu faço carnaval. Mas, ao mesmo tempo, afinal de contas, eu fico pensando o que pode o carnaval, até onde o carnaval pode ir, né? Até onde o carnaval pode ser mais do que a festa que se espera que ele seja. Obrigada, Leandro. Só lembrando que quem quiser fazer alguma pergunta pode se inscrever no chat ou colocar a mãozinha no Zoom. Agora passo a palavra para o Sérgio, que gostaria de fazer uma pergunta. Ô, Leandro, professora, Cátia, bom dia, colegas aí. Leandro, você me dá uma informação. Você é o seu amigo lá que trabalhou junto com você, que nasceu em Cantagalo? É você? Não estou conseguindo ver ele. Oi? Oi, Leandro? Oi, estou aqui. Depois de eu assistir o samba, o desfile, e eu não ia fazer pergunta, mas como ninguém botou aí, eu falei, vou parabenizar. É você que nasceu em Cantagalo? Não. Que eu vi uma matéria no jornal ali que estava escrito você nasceu em Cantagalo. Desculpa, então. Não, aí eu só ia parabenizar porque eu sou seu vizinho lá e eu estava lembrando das dificuldades que é a vida do interior, entendeu? E entender. Porque na notícia do jornal O Globo estava escrito nascido em Cantagalo, então tem algum erro ali. Será que é Cantagalo aqui na... Mas vou aproveitar então, né, e te parabenizar, tá? A pergunta ia seguir nesse caminho de Cantagalo, que é a vinda do interior, que aí eu sou mais periférico ainda, que eu sou do interior do estado, a dificuldade de vir para o Rio, e eu ia concatenar com essa experiência até dessa periferia que você falou. Então, minha pergunta não vai ter mais sentido de permanecer. Tá? Para você, Cantagalo é o centro, periférico é o Rio. É isso que eu ia seguir nessa linha. Então, mas parabéns, tá? Amo samba. Eu vim para o Rio fazer teologia e sempre fui apaixonado em samba. E as minhas pesquisas também, a professora Maria Clara sabe, seguirão aí nesse diálogo com a cultura, com a fé. Parabéns, tá? Muito obrigado. Agora passa a palavra para o Lindoberg. Leandro, prazer falar contigo. Acompanhei muito de perto o Samba Enredo 2019, né?
Até porque depois daquele samba enredo, a reflexão que eu fiz sobre ele foi muito interessante, porque eu escrevi um artigo logo depois para o Jornal do Brasil, fazendo um paralelo entre a desconstrução histórica que tu proporcionou lá naquele desfile da Mangueira e o discurso de posse, por exemplo, do ministro das Relações Exteriores do governo atual, que tem uma ideia de arte que a gente viu depois se refletir naquele caso do secretário especial da Cultura que foi expulso, Sim. que é uma arte, digamos assim, muito absoluta e que coloca à margem justamente toda uma construção, digamos, genuinamente popular. E tu falou uma coisa interessante, que é como levar para o carnaval, que é essa festa, essa explosão de alegria, ou essa explosão da raça, como falava o Olho de Andrade, você traz um desfile que faz as pessoas pararem na avenida e ficarem pensando o que está acontecendo ali. Eu lembro muito bem que depois do Carnaval 2019, acho que a recepção do samba enredo, ele frutificou, entre aspas, muito mais do que o 2020. Mas eu penso que talvez ele tenha frutificado porque no Brasil a gente já estava seguindo uma linha de desconstrução histórica, ainda que sofra seus interditos, mas quando tu traz para um debate a figura de Jesus reconstruída, ela ainda causa um impacto que parece que a população não está preparada para aquela aventura da avenida, né? A tua trajetória também me lembra muito o Saramago. O José Saramago, ele escreve História do Cerco de Lisboa, ele está desconstruindo a história oficial de Portugal, e o livro seguinte é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que ele revisita a história de Jesus também. Então, me lembra muito essa tua trajetória com relação a isso. E uma questão também é que, no mesmo ano que tu faz esse desfile, digamos assim, reflexivo, tu ganha a Série A com a Imperatriz Leopoldinense, com um desfile que revisita um samba enredo, acho que de 81, certo? Lamartine Babo. Tu também é crítico nesse samba enredo, porque tu troca o Meu Cabelo Não Nega pro Lá Lá Lá, e tu traz uma explosão de alegria. Todo mundo lembra da Isa sambando naquela avenida e cantando aquela alegria na avenida. É uma pergunta ou reflexão. Tu acha que a arte ela torna-se mais potente quando há um sistema que a interdita, que coloca cerceamento sobre ela? Nesse caso, a arte ela só consegue gerar frutos ou ser mais impactante quando ela está sobre um regime de vigília. E como é essa experiência de, no mesmo ano, trazer um samba enredo explosivo, alegre com a Imperatriz Leopoldinense e trazer um samba enredo reflexivo com a Mangueira? E tu acha que essa coisa que tu tá falando o tempo todo sobre o desfile da Mangueira, explicando, é ainda uma incapacidade que o Brasil tem de compreender que uma imagem revisitada, ela está tentando renovar a própria imagem estabelecida de um Jesus que tenta se adequar ou tenta trazer para dentro de si toda uma história de povo marginalizado, ou utilizar esse termo que você fala, relativiza, povo periférico, para dentro de uma história que deve ser construída por todos? Então, vamos lá. Deixa o Lindbergh sem estar silenciado, por favor, para poder... Isso. Que tem hora que é bacana o troca, o bate-bola. Primeiro, eu descobri que eu tenho um fã aqui, ó, que o cara sabe tudo que eu fiz. Mas isso é ótimo. Vamos lá. Eu vou ampliar um pouco tudo que você falou, para além da pergunta que você fez. Eu acho que, assim, eu tenho uma tendência particular a olhar o desfile da escola de samba e o carnaval como algo mais do que se pensa que seja um desfile de escola de samba e o carnaval. Eu olho exclusivamente para o desfile de escola de samba como arte. Então, eu busco entender, sim, o papel político da arte. E eu acho que um povo onde a maioria não pode ir ao teatro, a maioria não pode ir ao cinema, a maioria não frequenta centros culturais, bibliotecas, né?
A televisão não cumpre esse papel, que talvez seria bom que cumprisse, porque a televisão entra de uma forma diferente na casa das pessoas. E eu acho que para este povo, né, e aí eu digo que o desfile de escola de samba ele consegue chegar nesse povo, né? Eles conseguem chegar pela transmissão da TV hoje, leva o desfile de escola de samba para casa de todo mundo. Então, assim, a ferramenta de desfile de escola de samba, ela é uma ferramenta, se nós soubermos utilizá-la, ela é uma ferramenta muito potente. Então, eu já tinha percebido há algum tempo que a arte vive da disputa da narrativa. Nós estamos, na verdade, tudo vive de uma disputa de narrativa. A ocupação do espaço público da cidade, ela é uma disputa de narrativa. Nós estamos vivendo aí um momento importante, quer dizer, no mundo, que no Brasil esse debate ainda é muito raso, né? Da ressignificação e da retirada de esculturas, né? De esculturas de personalidades escravocratas das cidades. Isso é ressignificar, isso é discussão, isso é disputa de narrativa, inclusive de território, de geografia. Então, 2019, que você menciona bastante enquanto proposta, ela está exatamente, o presidente, você citou a fala do discurso de posse, eu citaria o discurso de posse do presidente da República, né? Que na sua primeira fala pública, menciona o Duque de Caxias. Quer dizer, o Duque de Caxias, um sanguinário, né? O Duque de Caxias, um exterminador de vidas pobres, né? Um exterminador de vidas negras, né? Um exterminador de vidas historicamente marginalizadas. Então, assim, a história brasileira oficial, ela foi construída a partir do apagamento de outras histórias. Então, quando você conta e quando você tem um determinado grupo que reafirma determinados valores, você acaba gerando uma discussão de não pertencimento, de não entendimento, né? Nós vivemos hoje um momento político muito assim particular, onde a gente observa pessoas, manifestações na rua, clamando pelo AI-5 e pelo fechamento do Congresso, porque a história foi mal contada, né? Uma história recente. A ditadura militar é uma história recente, ela faz parte das páginas recentes da história do Brasil, e ainda assim mal contada, super mal contada. Imagina a escravidão, né? Imagina o genocídio das populações indígenas. Então, isso é uma pauta, né? Colocar isso em desfile de escola de samba é dar voz ao contraditório. E é super importante dar voz ao contraditório, porque o carnaval é local para o contraditório. Essa ideia do carnaval enquanto um local de inversão, ela é uma tradição do carnaval. Só que o carnaval brasileiro, isso é muito doido, o carnaval brasileiro ele é um carnaval colocado à direita. A história das escolas de samba, oficialmente, é uma história alinhada com o discurso público, né? As escolas de samba, ao longo de décadas, louvaram a história oficial. Então, nós vivemos hoje um momento em que é urgente a gente questionar essa ideia de pensamentos absolutos, né? O Cristo da Mangueira era um Cristo que questionava a construção absoluta dessa figura de Jesus Cristo. E acho que é por isso que o desfile de 2020 ele é a extensão do Carnaval de 2019 na sua totalidade. Só que construído de uma forma muito radical, muito mais radical, mas não é radical porque eu quis fazer uma proposta radical em termos estéticos, porque eu acho, inclusive, que o Carnaval de 2020 ele acaba sendo mais tradicional na forma do que o Carnaval de 2019. Onde está o radicalismo no Carnaval de 2020? Está na escolha do tema, né? Escolher Jesus, a figura de Jesus, a biografia de Jesus,
é ser radical demais num país que atualmente se apossou da figura de Jesus para pregar ideias que Jesus jamais pregaria. Então, colocar Jesus Cristo numa trincheira de luta e de engajamento diferente da trincheira onde a narrativa oficial o colocou hoje é ser radical demais. Se eu tivesse contado a história de Jesus da forma mais tradicional, sem mexer no seu perfil estético, isso já seria altamente transgressor, porque seria Jesus em desfile de escola de samba. Então, o radicalismo está na escolha do tema. E eu acho que isso, para muitos, ainda é motivo de incompreensão, porque Jesus, embora durante a sua vida ele tenha se negado a todo momento ser colocado no trono, a construção de Jesus, o Jesus religioso, ele foi distanciado daquele Jesus junto dos pobres, do pé no chão, para receber coroa, manto e ser colocado num trono muito distante. Isso também atende a interesses, né? É como se poucos pudessem falar no nome dele, como se poucos pudessem chegar até ele com facilidade. E acho que isso, então, colocá-lo em escola de samba, junto com a gente preta, marginalizada, né? Essa gente que a gente não costuma se importar, que tem medo, né? Você vê uma pessoa negra ali, você tem medo, onde a gente não costuma não enxergar. No desfile da Mangueira tinha também o pastor Henrique Vieira, ele foi colocado como um Jesus em situação de rua, né? No desfile, eu coloquei ele num elemento cenográfico que mencionava a entrada de Jesus em Jerusalém, né? A história das artes plásticas colocou essa cena, nessa passagem da vida de Jesus, como um rei entrando em Jerusalém. E no desfile da Mangueira, ele é um mendigo, né? Um homem de rua entrando em Jerusalém. Nós fomos essa imagem, ela impediu, talvez para nós brancos, não, mas a imagem construída de Jesus, ela impediu uma proximidade com outros. Ela foi construída, ela foi construída, inclusive, talvez ela tenha sido construída, inclusive, para não ter essa proximidade com outros. Porque como justificar, por exemplo, a escravidão de um corpo que fosse a extensão do corpo de Jesus? Como explicar isso? Né? Como a igreja, inclusive, durante muito tempo, não enxergou alma. Como não enxergar aí, se a imagem de Jesus fosse essa imagem que não tem de um corpo que você classifica como um corpo sem alma, como justificar isso? Então, essa imagem, ela serviu para a implementação de preconceitos, ela serviu para a implementação de racismo, né? O racismo estrutural brasileiro passa também pela questão religiosa, né? A questão religiosa, ela demonizou outras religiões, né? As religiões de matriz africana, elas foram demonizadas em função de um pensamento religioso, né? Que diz que o orixá é o demônio. Então, tudo isso está muito embolado, né? Encontrar a ponta desse fio é muito difícil. Então, qualquer coisa, sobretudo no Brasil de hoje, né? Nesse Brasil político que mistura religião e política, né? É muito difícil você dissolver, desfazer esse novelo para a compreensão de uma ideia. Mas é importante fazer. Leandro, eu lembrei agora que, baseado na influência do teu Samba Enredo 2020, teve um pastor de Nova Iguaçu, um pastor negro, chamado Wellington Freitas. Ele escreveu um artigo interessantíssimo chamado
é possível ver em Jesus um negro, e em cada negro violentamente injustiçado, Jesus. Ele escreveu esse artigo para o site Ateliê de Humanidades, e assim, é de uma beleza esplêndida como ele não vai citar diretamente teu samba enredo, mas assim, ele utiliza imagens, por exemplo, do Cristo crucificado lá com o cabelo platinado, né? E a partir dessa reflexão, ele começa a tentar trazer justamente isso que você falou, né? Uma imagem de Jesus contemporânea que se compadece das dores e da violência de uma cidade totalmente marcada pela divisão e por uma violência estrutural, né? E só para terminar, lembrando, você falou que tem um admirador, você foi comparado a Joãozinho 30, porque você, no seu ano de estreia no grupo especial, ganhou o carnaval assim como aconteceu com ele, tá? E ele também teve um interdito lá na Beija-Flor com aquele famoso Cristo que veio coberto com um saco preto. Sim, sim. Maravilha. Obrigado. Depois eu queria ver, você falou que escreveu um artigo sobre o Carnaval 2019? Depois eu te mando. Tá. E eu quero também, me manda o link desse artigo, desse pastor de Nova Iguaçu também. Pode deixar. Obrigado. Obrigada, Lindoberg e Leandro. Agora eu vou ler a pergunta do Adail. Adail, depois você, se quiser explicar um pouquinho mais sobre a questão, eu vou ler. Ele faz o seguinte questionamento. Você não acha que na ideia de fraternidade, de partilha posta pelo compositor, talvez tenha sido a ideia central do samba na figura histórica de Cristo? Qual a sua opinião com relação ao que foi posto e, nesse sentido, só reforçou e colocou o samba em primeira pessoa, como uma ideia de pertencimento, esquecendo-se da fé cristã de um Cristo centro da vida humana? Se você puder explicar um pouquinho mais, Adail, a pergunta. Bem, bom dia. Eu pergunto porque é o seguinte, com relação a tudo que foi falado na época e hoje, e o questionamento nosso é o seguinte, com relação ao Cristo, o Cristo não é o centro, ele é cristocêntrico na vida do cristão. E da maneira como você colocou no samba enredo, da maneira como foi apresentado, eu não vi esse Cristo no centro, apesar de você demonstrar fraternidade, você demonstrar o teor de comunidade, para mim faltou aquilo que é o real dentro da fé cristã, o cristocêntrico na vida humana. Então, boa tarde. Eu acho... Não, pode deixar, por favor, deixa o seu microfone aberto. Isso. Que fica muito impessoal, parece que a gente está falando com ninguém, assim, é melhor assim que a gente pode trocar. O que acontece? Eu acho que os compositores eles foram muito felizes nesse sentido, né? Porque quando eles botam o samba em primeira pessoa, eles estão fazendo com que os 3.000 componentes da Mangueira sejam Jesus Cristo. Quando qualquer componente da Mangueira, seja o homem, a mulher, a criança, a idosa, o branco, o preto, o descendente de indígena, o cara que vem da Zona Sul para desfilar da Mangueira, o cara que mora no Morro da Mangueira, o cara que é praticante de religião de matriz africana, quando ele canta em primeira pessoa, ele coloca Cristo no centro, né? Quando a mulher negra, quando a rainha de bateria, para ser mais emblemático, quando a rainha de bateria canta "Eu sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher", ela está colocando a figura, ela está se dizendo como, ela está colocando que Cristo está nela. Quando o homem da bateria está lá tocando e canta "Nasci de corpo aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro desempregado", ele está colocando os Cristo no centro, ele está se declarando como o corpo de Cristo. Quando a baiana, a senhora, ela canta "Porque de novo cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância", ela está colocando a figura de Cristo no centro, né? O desfile da escola de samba, ele é uma construção artística coletiva que envolve o visual, que é a parte que é destinada ao meu trabalho, mas ele envolve outras experiências e outras camadas artísticas, entre elas a música, entre elas a apropriação do canto. Então, eu acho que isso que você coloca como essa postura, como
essa visão cristocêntrica, ela é colocada numa camada diferente. Ela é incluída na camada do canto, né? Quando é dado ao componente a possibilidade do canto coletivo, aonde em primeira pessoa ele se coloca como corpo, como a extensão do corpo de Cristo, e o Desfile da Mangueira, em linhas gerais, falava sobre isso, quer dizer, ele colocava todos os corpos como extensões possíveis do corpo de Cristo. Eu acho que nesse aspecto o samba foi muito feliz, porque ele incluiu esse dado, o dado do pertencimento, né? Respondi? Obrigado. Nada. Eu vou passar para a pergunta da irmã Rosiane. Ela diz o seguinte: diante ela não tá aí, não? Cadê ela? Deixa eu ver aqui. Irmã Rosiane? Ah, já está ali. Eu vou fazer sua pergunta, se você quiser fazer algum comentário, tá bom? É que a conexão aqui está muito instável, então por isso que eu já mandei a pergunta, que talvez fique mais fácil. Tá bem, Leandro? Tá bom. Bem. Pois não, cara. Diante dessa comoção que causou o desfile, o que de outro ponto não manteve aquela euforia de sempre, foi pensado... de outro ponto não manteve aquela euforia de sempre, foi pensado por vocês? Seria o preço a pagar pela escolha do tema abordado? Digo isso porque li alguns comentários que criticavam a abordagem do tema nesse ambiente, o que de minha parte não concordo, visto que a Avenida é um grande palco para os debates urgentes e humanos. Porém, gostaria de saber se já previam isso. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, irmã Rosiane? Isso. Que bom que você tirou. Né? Então, eu cometi o erro de não prever. Isso acho que foi um erro da minha parte. Eu cometi o erro de não prever. Porque, na verdade, assim, tudo foi feito da maneira como eu achava que devia ser feito. A incompreensão para determinados setores da sociedade, ela se dá em função da ignorância mesmo. Isso estava previsto, né? Inclusive, quando eu falei anteriormente, quando eu escolhi determinadas imagens, eu escolhi meio que querendo expor essa ignorância para levantar a pauta do debate. Assim, para mim foi uma coisa assim, e aí é triste, mas é preciso expor. É triste você parar e pensar que essa visão de que que o corpo negro é o corpo que é visto como o corpo do banditismo. É triste você ver isso. É triste você ver que o julgamento estético, que o julgamento da imagem, ela determina quem é bom e quem é mau. Ela determina que quem tem uma postura aceita e quem tem a postura que não é aceita. Mas é preciso expor isso, né? É preciso colocar aquele corpo. Isso foi feito com total intenção. O jovem negro periférico, platinado, tatuado, sem camisa, morto na cruz, foi a imagem gatilho para que os racistas e preconceituosos, muitos ditos cristãos, expusessem o preconceito. Né? Eles identificaram aquele corpo como o corpo do tráfico, né? Como o corpo traficante, como o corpo destinado à cadeia. Então, isso sim foi previsto. Mas agora, esse silêncio, né, que muita gente falou, o Desfile da Mangueira não empolgou. Isso não foi previsto. Aí eu cometi uma falha, né, que foi a falha de não pensar que o desfile de escola... Embora eu tenha até pensado que o final do desfile foi proposto uma questão mais festiva, né? Era a ressurreição. Então, tinha festa. Mas aquela imagem, que no Desfile da Mangueira era a penúltima imagem, aquela imagem ela tinha uma força tão grande, tão grande, tão grande, que ela causou um silêncio.
o silêncio da avenida. Isso também, hoje eu entendo que isso é perfeitamente importante, mas acho que isso também, de alguma forma, contribuiu para o 6º lugar. Talvez o primeiro lugar estivesse destinado à festa, mas algum lugar estava destinado, para mim, algum lugar tem que ser destinado à reflexão. Então a gente faz, eu não faço nada para ganhar. Acho que pode se ganhar muito perdendo. E acho que tem gente que perde ganhando também. Obrigada. Obrigada, irmã Rosiane, pela sua participação. Agora eu passo a palavra para o Roberto. Eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, em termos comparativos, o desfile da Beija-Flor com Joãozinho 30 causou assim, muita reação da igreja. O que explica esse novo posicionamento da igreja em relação ao desfile da Mangueira deste ano? Por que não houve essa reação? Será que é mudança de mentalidade ou outra maneira de abordagem, deixando que a arte se manifeste sem contestação? Eu acho que não silencia não, Roberto. Deixa você aí com voz. Eu acho que a própria figura do Papa Francisco, ela tem sido exemplar nesse sentido. Nós estamos, diferente do Carnaval do João, nós temos agora um diálogo muito melhor com a questão com a Igreja Católica, né? Aqui no Rio, Dom Orani, ele tem esse olhar diferente, né? Dom Orani, ele é um cara que ele realiza uma missa na cidade do samba, né? Até visitou o barracão do samba. Ele visita os barracões, né? Ele tem esse entendimento, que é um entendimento admirável. Em contrapartida, nós tivemos isso, mas nós tivemos o pessoal lá do Instituto Plínio Correia, né? Que realizou um abaixo-assinado contra o Samba da Mangueira, né? Nós tivemos setores religiosos evangélicos que realizaram campanha contrária ao enredo e ao Samba da Mangueira. Eu acho que, nesse sentido, alguns setores religiosos caminharam para o entendimento das manifestações artísticas e outros seguiram a linha de silenciamento e proibição. Eu acho que isso faz parte mesmo da evolução da sociedade, não evolução no sentido de evoluir andando para frente, mas das mudanças comportamentais. Hoje nós experimentamos um avanço desse pensamento neopentecostal radical, né? Que, de alguma forma, associou-se de uma forma... aproximou-se de uma forma muito potente e particular com a extrema-direita. E isso é uma realidade hoje, isso é uma realidade religiosa atual, que nós seguimos tecendo relações, comentando, entendendo e produzindo arte diante disso, desse novo fato religioso. Pode ser também um novo olhar dentro da realidade do país. Sim, certo? Total. Concordo. Sim, eu gosto de entender, sempre tratei, na verdade, esse aspecto religioso brasileiro, ele é um dado do meu trabalho presente quase que em todos os carnavais que eu realizo. Eu tenho esse olhar, eu tenho uma tendência a olhar a religiosidade brasileira como um dado cultural do Brasil. Diferente de outros países, a religião no Brasil, ela assumiu um contorno que, para além do contorno religioso,
a religião no Brasil, ela tornou-se também um dos aspectos da cultura popular brasileira, né? Nós somos um povo que festeja de uma forma muito particular a religiosidade e a fé. E essa própria mistura, né, essa mistura religiosa, ela proporcionou isso. Então, assim, a religião, ela nos define enquanto povo. E então é importante ter esse olhar para a religião como um dado para o entendimento do brasileiro. Então eu tenho esse olhar sempre contínuo, esse olhar constante para o comportamento religioso brasileiro, entendeu? E eu acho que é preciso olhar para a religião no Brasil para além de questões religiosas, né? Para além dessa ligação da ligação individual do fiel com o sagrado. Existe um dado que é um dado cultural brasileiro, onde a religião é a face, assim como a música. A música brasileira e a religiosidade brasileira e a religião no Brasil, ela é um dado, um aspecto marcante da construção do Brasil enquanto povo. Ok. Leandro, deixa eu interromper aqui, mas vou lembrar para você também que em 2017 a própria igreja ficou incomodada com aquele tripé, né, no Dia das Campeãs, que de um lado era o Batalá, do outro lado era o Show do Bonfim. Particularmente o Rio de Janeiro, ele vive um antagonismo, assim, um paradoxo surpreendente, porque ao mesmo tempo que você tem uma religião popular que está entranhada nas comunidades do Rio de Janeiro, você tem outras comunidades totalmente conservadoras, como você citou, um grupo que fez um abaixo-assinado. Então, assim, acho que o Rio vive um paradoxo que marca a identidade básica do Rio, que ao mesmo tempo que você faz o carnaval criticando o prefeito do Rio de Janeiro, é uma cidade que elege um prefeito que é contra o carnaval, que durante, acho que 3 anos seguidos, ele recusou a participar do carnaval. E assim, não é participar enquanto um fulião nato, mas enquanto representante de uma cidade que possui uma gama cultural enorme, né? Ele, no mínimo, tinha a obrigação de, como prefeito de todos, representar a cidade, né, no mínimo numa coisa oficial. Então, assim, eu acho que o Rio também vê esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo que não criticou você em 2020, em 2017 fez aquele pedido básico para não sair com o tripé no Desfile das Campeãs. Sim. São contradições. São contradições na cidade mesmo. E acho que a gente produz... A ideia é produzir arte contra isso. Ou produzir arte a partir disso, né? O meu trabalho tem sido produzido, eu tenho tido starts de trabalho que são frutos de contradições, né? O Carnaval de 2020 da Mangueira, ele nasce da construção contraditória de Jesus Cristo. O de 2019 nasce da contradição histórica. O de 2018, da eleição desse prefeito que você se refere. E por aí vai. 2021. Eu estou pensando ainda. Obrigada. Agora eu passo a palavra para o Fernando Barcelo. Oi, Leandro, tudo bom? Tudo bem. Muito bom poder ter gente que fala de cultura nesses espaços, né? A cátedra tem dado oportunidade de a gente dialogar com pessoas distintas, com pensamentos diferentes e que iluminam a nossa reflexão teológica, né? 2 questões que eu achei interessante. Primeiro, é uma pergunta de bastidor, tá? Não vou ir tão fundo igual o Lindenberg, porque eu sei que ele está interessado aí nesse assunto já tem um tempo. Mas eu queria saber de você qual foi o acerto, né, para que a rainha de bateria entrasse vestida não a perfil de uma rainha de bateria, né? Eu achei isso delicado demais com a comunidade cristã e eu tenho essa impressão de que foi uma delicadeza. Então eu queria saber se de fato confirma essa delicadeza. Deixa eu responder a primeira. Tá. Deixa eu falar dessa. Sim, de fato se confirma uma delicadeza, né? Uma delicadeza
conversada com a minha rainha de bateria. Primeiro, porque esse lugar de nudez foi um lugar imposto. Ninguém nunca perguntou para a rainha de bateria se ela se sentia confortável em sempre vir nua. Isso foi um lugar imposto, né? Isso é um lugar imposto. Olha, você tem que vir nua, né? Nós vivemos uma série de imposições que são imposições históricas à mulher, né? A rainha de bateria tem que ter aquele perfil. A mulher, a rainha de bateria, tem que ser aquela mulher gostosa, exuberante. Ela é refém da estética, ela é refém da padronização do corpo. A ela é destinado o samba e o silêncio. Então, eu tenho o privilégio de ter uma rainha de bateria negra da comunidade, coisa que tem se tornado rara em algumas escolas do Rio de Janeiro. E mais do que isso, a minha rainha de bateria, ela é uma mulher negra da comunidade, ela estudou a partir dos projetos sociais desenvolvidos pela Mangueira, e isso dá a ela um entendimento de que aquele lugar que ela ocupa pode e deve ser um lugar de fala. Então, essa ideia da rainha de bateria que se despe da nudez, ou seja, ela abre mão da nudez para estar no lugar de uma ideia, quer dizer, ela não é só o corpo que samba, ela é o corpo que vai propor a reflexão e a ideia. No caso dela, em desfile, a gente tocava na questão do feminicídio. Ela tem um entendimento de que ela pode mais. Não que sambar seja poder menos, sambar é poder muito. Sambar também é apropriar-se do corpo. Agora, mas se for só isso, por imposição, isso é pouco. Então, para mim, colocá-la da maneira que nós colocamos e com o entendimento do seu papel, para mim é muito, muito importante, né? Do desfile, daquelas imagens que ficam, que se desdobram do desfile, porque não fica tudo, certamente as imagens que ficam do desfile da Mangueira de 2020 é a alegoria e a rainha. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E isso é legal porque você adicionou um traço que eu não havia pensado, né? Na minha concepção poderia até ser algo do tipo, os evangélicos vão ver uma mulher representando Jesus, ou então os católicos vão ver uma mulher representando Jesus e ela está nua. Mas essa valorização dela... Isso aí tinha esse pensamento, tinha essa delicadeza, né? de um respeito. Mas existiam dois respeitos ali que estavam evidenciados. O respeito à figura de Jesus, mas também havia o respeito à figura da rainha de bateria. Isso. E esse traço que você está trazendo para mim tem ainda mais valor. Mas a segunda pergunta é a professora Maria Clara, ela costuma afirmar que a literatura ela tem a capacidade hoje na contemporaneidade de fazer interpretação, de ser uma forma hermenêutica da teologia e de se colocar assim, né? E muito foi dito sobre a pregação do evangelho da Mangueira, como se a Mangueira tivesse pregado o evangelho, feito esse caminho de hermenêutica da teologia, da cristandade. Você vê esse papel importante, esse divisor importante no discurso da Mangueira, como pregação de um evangelho, ou seja, uma forma de interpretação do evangelho? Eu acho que sim, é possível ter esse entendimento. Na verdade, a figura de... Aí eu vou falar agora de uma forma mais particular. A figura de Jesus Cristo, para mim, sempre foi uma figura muito importante. Mas eu tenho a tendência particular, falo de mim, a não colocar a figura de Jesus
nesse universo religioso, né? Eu acho que Jesus Cristo é uma figura importante pela postura. Claro que tem um aspecto religioso, sagrado e tudo mais, mas ele, para mim, é uma história de vida exemplar, né? Um homem exemplar, é um homem de uma sabedoria exemplar, é um homem de uma construção de saber exemplar. O que eu quis trazer ao desfile da Mangueira foi esse Jesus humano, né? Esse Jesus muito próximo da gente, né? O Jesus humano em que em determinado momento ele recebe o contorno sagrado. Mas o Jesus que me interessava no desfile da Mangueira é o Jesus humano, né? Humano humano do humanismo, né? O humano da fraternidade, né? Humano desse exemplo, porque do Jesus sagrado, né? Nós jamais imperfeitos, frutos do pecado, nós teremos condição de nos aproximar na totalidade desse Jesus sagrado, né? Como eu digo, nos aproximar como exemplo. Nós não somos esse corpo perfeito, mas nós podemos e deveríamos nos aproximar ao máximo do Jesus humano, do que o Jesus humano disse que deveria ser feito, do que o Jesus humano propôs que pudéssemos fazer. Nós não vamos operar milagres, mas nós podemos, com os nossos atos, nos aproximando do seu comportamento humano, ser melhores. Então, eu acho que isso que o desfile da Mangueira fala, né? O desfile da Mangueira fala em olhar para o outro com mais fraternidade, em olhar para as dores do outro com mais compaixão. Isso é o ensinamento do Jesus humano. Olha, tem espaço aqui para você fazer teologia, tá? Brincadeira, Obrigado. tá, Leandro? Foi excelente a sua exposição e você está de parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Fernando, pela sua participação. Agora eu passo a palavra para o Celso Júnior, que gostaria de fazer uma pergunta. Cara, seu áudio está um pouco ruim. Bom dia ainda. Agora melhorou. Eu não tô ouvindo. Celso, não estamos conseguindo ouvir direito. É melhor você escrever de repente. Escreve, Celso, que a gente lê, tá? câmera, porque minha internet está muito ruim. Se eu abrir, ela vai travar. Enquanto o Celso se ajeita, vou passar a palavra para Maria Cecília. Ela gostaria de falar sem imagem. Ela é uma teóloga formada pela PUC em 2018. Pode falar, Maria Cecília. Tá aí ela? Acho que só um instantinho, acho que ela se desconectou. Acho que ela caiu. Acho que ela caiu, Tati. Não estou encontrando ela. Ela deve ter caído. Peraí, deixa eu ver aqui. Celso está escrevendo? Não. Acho que o Celso caiu também. Tem muitas pessoas com a conexão ruim, sabe?
Então, esse negócio do Zoom é muito bom quando funciona. Quando não funciona, dá esses problemas, entendeu? Às vezes cai a conexão e a pessoa não consegue, né, falar, não se escuta e tal, né? Então, eu só queria saber se o Celso está escrevendo, porque... A Maria Cecília disse, cadê ela? Não estou conseguindo localizar, que não está Será conseguindo... que é essa Maria Pereira aqui? Maria Não, Pereira? não. Ela está com iPhone. Peraí. Aqui, Oh. peraí. Deixa eu ver se eu consigo tirar o microfone. Ela não consegue ativar o microfone, né? Ai. Pronto, Maria Cecília. Pronto. Apareceu? Não. Bom, então, enquanto não aparece nem a Maria Cecília nem o Celso, eu gostaria de falar aqui para o Leandro que eu estou, assim, encantada com a sua cristologia. Não, porque, na verdade, mesmo que você não tenha pretendido fazer uma cristologia, você a fez, né? Você fez, não numa sala de aula, mas nesse grande espaço público da troca dos saberes, que é a Avenida. Porque o que é a cristologia? A cristologia não são biografias de Jesus, porque não existia escriba atrás dele, escrevendo tudo que ele dizia, os evangelhos foram escritos várias décadas depois. Então, não há evangelho que não passe pela interpretação. Todos os escritos do Novo Testamento passaram por uma interpretação. Então, eu acho que na Mangueira, no Samba da Mangueira, e agora nessa aula particular que a gente teve com o Leandro Vieira, a gente está vendo o Evangelho segundo o Leandro Vieira, como lemos no autor que o Lindomberg trabalhou e está trabalhando ainda no doutorado, o Evangelho segundo Saramago, né? Ele disse o Evangelho segundo Jesus Cristo, mas, na verdade, é a interpretação de Saramago. E aqui é a sua interpretação. E eu acho que é mais valiosa ainda pelo seu lugar de fala. Quer dizer, você é alguém que não está falando de fora do Jesus Cristo que você mostrou na Mangueira. Você está dentro desse contexto, né? Você está nas comunidades que estão vivendo todas aquelas situações e que você, então, expôs na Avenida, né? E isso me trouxe uma curiosidade, mas é uma coisa meio particular. Se você não tiver vontade para responder, você não responde. Eu gostaria de saber se você tem uma pertença religiosa, se você, enfim, se você é afiliado a alguma religião, isso em primeiro lugar. Mas depois, assim, me parece que o seu conhecimento de Jesus Cristo é bastante profundo. Eu imagino que você tenha pesquisado para fazer o carnaval e tudo isso, né? Mas eu acho que você sintoniza e pega o fundamental do Evangelho, que não é necessariamente... Eu tenho a tese de que Jesus Cristo, na verdade, não fundou uma religião, ele já tinha uma, ele era judeu, né? E depois seus seguidores, então, né? Paulo, sobretudo, colocou sua mensagem para o mundo greco-romano e o cristianismo se transformou na maior religião que o mundo já conheceu. Porém, Jesus mesmo, né? Ele não estava preocupado com a questão da religião, ele estava preocupado com o sofrimento das pessoas, com a vida das pessoas, o que as pessoas estavam passando. Inclusive, no curso de pós-graduação, que tem alguns alunos aqui, nós estamos estudando um autor alemão, Metz, e justamente ele diz isso. Jesus não olhava uma pessoa e via se ela estava em pecado ou não estava em pecado. Não, a preocupação dele era o sofrimento da pessoa, o que a pessoa precisava e tudo isso. Então, eu gostaria de expressar isso, né? E eu fiquei encantada com a sua cristologia. Oi? Esse Jesus aí é o Jesus que me interessa, porque é o Jesus humano, né? É o Jesus do comportamento, é o Jesus que... o comportamento de Jesus, a maneira como Jesus se comportou com o outro, talvez seja... talvez não, para mim, é o seu maior legado, porque nem se ele pudesse ensinar, nós aprenderíamos a transformar a água em vinho. Nem se ele pudesse ensinar, nós aprenderíamos. Porém, o que ele nos ensina, o que ele nos deixa de legado enquanto conduta, enquanto postura, enquanto modo de agir, isso sim a gente pode tentar colocar em prática, né, da melhor maneira possível.
Então, esse Jesus é o Jesus que me interessa. Agora, a respeito da minha religião, vamos lá, é bacana. Eu imagino que outras pessoas tivessem vontade de perguntar a respeito disso. Então, eu sou um cristão. Agora, eu sou um homem sem religião, né? De alguma forma, é um pensamento meu, mas eu acho que a religião, em muitos aspectos, ela acaba sendo um motivo de segregação, acaba separando as pessoas, acaba criando... Mas isso é humano, né? Isso é do defeito que nós todos temos enquanto humano, né? Então, assim, eu sou cristão porque tenho zelo e apreço pela postura de Jesus Cristo, né? Por essa ideia fraternal. Então, sou cristão, sou um seguidor do pensamento de Cristo. Agora, é bacana você perguntar a respeito do meu entendimento, porque, assim, curiosamente, eu falo muito pouco a respeito disso, mas eu tive um ensinamento religioso a vida inteira. Por exemplo, estudei em colégio de freiras. Então, eu estudei num instituto localizado aqui no subúrbio, chamado Instituto Nossa Senhora das Dores. Então, minha mãe é católica, devota mariana, devota de Nossa Senhora. Mas o grande barato disso tudo é que o meu pai é testemunha de Jeová. Então, desde sempre, quando eu era criança, até o início da minha adolescência, eu fazia aqueles estudos dominicais, sabe? Tinha um encontro para estudar a Bíblia na minha casa aos domingos e tal. E eu sempre vivi isso com muita naturalidade, porque tem-se a ideia, né? Tem-se aquela ideia de que o testemunho de Jeová é aquela figura mais carrancuda. As pessoas têm uma série de preconceitos com relação a isso. E meu pai, que é um testemunho de Jeová altamente cristão, assim, uma pessoa, para mim, muito, muito importante nesse exemplo de vida e de entendimento das diferenças e tudo mais, é uma figura que sempre falou comigo a respeito desse Jesus humano, né? Da importância dessa figura humana. Então, a minha formação religiosa é essa. E aí, Kátia, a Maria Cecília e o Celso apareceram? O Celso voltou. Deixa eu ver. Celso, já consegue falar? A Maria Cecília escreveu. Olha aqui. Então, vou fazer a pergunta da Maria Cecília. Eu queria dizer justamente ao Leandro que fui ao desfile da Mangueira e fiquei muito emocionada porque vi ali o Jesus que tinha acabado de aprender na PUC. E o Jesus que o Pai nos enviou no corpo humano. Aquele final de um jovem oxigenado na cruz foi maravilhoso. Exprime bem o que Jesus falou. Tudo que fizeres a um desses pequeninos é a mim que estareis fazendo. Como estamos vendo... Só um instantinho, peraí. Como estamos vendo a atualidade dessa crucificação nesses jovens que estão sendo assassinados nas favelas. Acho que é uma pergunta. Ela colocou exclamação, mas acho que é uma pergunta. Não entendi. Aí, como estão vendo na atualidade... Acho que não. Acho que ela fez uma afirmação, talvez. Ela fez uma afirmação. Ela fez uma afirmação. Foi mais um depoimento. É uma afirmação, exatamente. E o Fernando lembrou aqui, essa confissão de fé é semelhante a Simone Weil, o pertencimento institucional como divisor. Então, a Simone Weil é uma mística francesa que eu gosto muito e tenho passado esse meu amor para os alunos, né? Uma mulher extraordinária. E ela tem uma experiência de ser tomada pelo Cristo a uma certa altura da vida, ela era agnóstica antes, mas ela sempre relutou em ser batizada, em entrar na igreja, porque ela tinha dificuldades com isso, né? E não impede que hoje ela esteja inspirando o pensamento aí de muitos cristãos, certamente, né? E de muitos não cristãos também, né? Ela dizia uma coisa bonita, que você falou milagre, que a gente não conseguiria fazer milagre. Ela diz
que quando você encontra um infeliz, na verdade é mais do que infeliz, porque a palavra malheureux em francês, que ela usa, o malheur, é mais, é o último nível da desgraça, a pessoa que perdeu a sua humanidade. Quando você dá um olhar fraterno a um infeliz, isso é um milagre, e ele se sente vivo, ela diz, isso é um milagre maior do que andar sobre as águas, multiplicar os pães e ressuscitar os mortos, ela diz. Né? Então, quer dizer, a gente faz milagres. Né? Tem tradução? Tem tradução? Tem. A Voz está publicando toda a obra dela em português, toda a obra. Você pode depois me disponibilizar o nome, tudo direitinho? As referências, mando sim, pode deixar. Será um prazer, se você quiser depois fazer o debate. Eu amo esse tipo de... Eu acho que, vou falar sobre religião, assim, eu acho que o contato religioso ele é individual. Eu acho que tem muito disso, né? Ele é individual. Eu tenho a minha maneira de chegar a Cristo. Eu tenho o local onde você chega, tem um modo de falar. E é bacana você saber que existe essas múltiplas possibilidades, né? Uhum, é isso mesmo. E todos buscam a verdade. Então, né? Eu acho que isso você conseguiu, eu acho, com o Samba Enredo e com o Desfile da Mangueira, mostrar isso, essa diversidade em torno da pessoa de Jesus Cristo e como ele atinge todos aqueles, os que creem nele como Deus, como Salvador, e os que não creem nele, mas admiram sua figura, enfim, né? Eu acho que isso ficou bem patente no que você mostrou. Eu vou sugerir uma coisa aqui, já que vocês fazem disso um material de estudo. Nem todo mundo sabe disso, mas um desfile de escola de samba, quando realizado, ele tem uma roteirização. Cada ala de um desfile tem a intenção de representar alguma coisa. Cada alegoria tem a intenção de contar determinado momento do desfile. Essa ideia da ópera popular, as pessoas, de um modo geral, quem não assiste lá, toma conhecimento do desfile através da transmissão da TV Globo, e a transmissão da TV Globo nem sempre é comentada, argumentada da melhor forma possível. Mas o site da Liesa, o site da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, não é difícil achar na internet, ele disponibiliza o roteiro do desfile, que é o roteiro anual que todas as escolas enviam para o júri. Então, o Carnaval de 2020, ele tem lá a produção artística do Salgueiro. Então, tem lá cada ala do Salgueiro, cada alegoria e o porquê daquilo, a explicação. O da Mangueira está disponível. Então, tem lá a justificativa do enredo, a sequência de alas, o texto, por que a baiana da Mangueira tem uma cruz nas costas, por que a rainha de bateria está vestida daquela maneira, por que a alegoria é aquilo, por que a ala é aquilo. Então, como vocês fazem isso, um material de estudo, nem todo mundo sabe disso, a Liga disponibiliza. Então, tem lá, o nome chama-se Livro Abre Alas. É só clicar que você vai ter o acesso ao organograma e à explicação de cada coisa do desfile da Mangueira. Olha, ótimo. Quem sabe algum aluno se dispõe a fazer uma dissertação de mestrado ou mesmo uma tese sobre isso. Seria excelente, muito, muito boa ideia. Obrigada. Professora, permite-me. Leandro, você que pensa que não transforma água em vinho, que você faz geralmente, você devolve felicidade para muita pessoa. Parabéns, tá? Obrigado. E o cara de Cantagalo é o cara do Estácio de Sá, mas a matéria colocou vocês dois como nascido em Cantagalo. Mas parabéns. Chegou a pergunta do Celso, Gatti. Chegou a pergunta do Celso e aquela hora era um depoimento mesmo da Maria Cecília. A questão do Celso. Em 1960, 70, 80, o samba, a bossa nova e o MPB cantava a vida do negro nas religiões de matrizes africanas. Em 1990, a primeira vez que na música, de maneira efetiva, a marcação do negro em outro lugar religioso associado ao cristianismo é no disco Racionais, Sobrevivendo no Inferno. Você tem intenção ou ver desfile da Mangueira inaugurando um novo lugar da disputa a Cristo numa relação contínua com a música, ou você acha que será um evento pontual?
Você acha que pode haver mais construções musicais dentro desse meio? Eu acho que pode e deve haver mais produção musical dentro desse meio. De fato, né, a tradição musical brasileira, e aí a gente está falando, aí nós estamos falando da tradição musical religiosa, mas a tradição musical brasileira, ela não costuma ter como temática a figura de Jesus Cristo, né? Poucos artistas se debruçaram sobre isso. Assim, de imediato me vem na cabeça o Roberto Carlos, por exemplo. Mas dentro da tradição negra não houve esse entendimento. Embora hoje, né, a possibilidade, quer dizer, o advento do cristianismo neopentecostal, ele é muito presente nas comunidades cariocas. E as comunidades cariocas, nós sabemos que são comunidades negras. Então, eu acho que o Racionais, por exemplo, quando faz isso, o Emicida recentemente fez, e eles têm o entendimento, como são personalidades periféricas, eles são criados com esse entendimento cristão dentro das suas comunidades. E isso é importante. Quando eu pensei a Mangueira, de 2020, eu também pensei nisso, porque é uma comunidade cristã. Nos anos 40, 50 e 60, as escolas de samba viviam, continuavam, eram já das comunidades, mas elas experimentavam com mais frequência as religiões de matriz africana. Nos últimos anos, nas últimas décadas, nós temos percebido o avanço das igrejas evangélicas nessas comunidades. Então, é natural, e eu pensei nisso, é preciso apresentar esse Cristo dentro dessas comunidades, né? Eu acho que eu fiz a minha parte. Se isso vai se tornar uma tendência, eu não sei. No universo das escolas de samba, não sei. Acho difícil. Mas eu acho que era muito importante para mim fazer da maneira que eu fiz. Porque muitos evangélicos do Morro da Mangueira, muitos se interessaram a olhar para o desfile da Mangueira. E isso é muito bacana, né? Porque você imaginar, eu recebi mensagens e depoimentos de muitos evangélicos do Morro da Mangueira me parabenizando pela proposta do desfile. Isso é mágico, isso é entender mesmo que a pauta pode ser muito ampla e que o desfile pode muito, né? Pode muito mais do que a festa. Muito obrigada, Leandro. Antes da gente encerrar, vou passar a palavra para a professora Maria Clara. Então, Leandro, foi uma alegria enorme você estar aqui com a gente. Custou, né? A gente foi uma primeira vez, aí não deu, você ficou doente, todo mundo frustrou. Que pena! A primeira vez, você já deve ter visto que eu tossi a beça aqui, né? Eu tenho problemas respiratórios, eu tenho problema de rinite, sinusite, tive bronquite quando era criança. E aí, da outra vez, perto da gente fazer o negócio, eu comecei a sentir febre e tudo mais. E aí achei que estava com Covid. Mas aí você trata como se tivesse com Covid e tal. Mas depois eu descobri que não era, graças a Deus, não era Covid. E que era mais um resfriado normal, da minha sinusite e tudo mais. Aí não deu para fazer. Eu falei, vamos marcar outra. Mas hoje eu estou aqui tossindo, mas sem problema nenhum. A gente agradece muito a você. A tosse não atrapalhou em nada. Né? Foi realmente excelente tudo que você colocou para a gente. E o debate, a maneira como o debate correu, você viu que as pessoas ficaram super interessadas. A gente vai gravar, o vídeo está sendo gravado, depois a gente manda para você e para todo mundo. E assim tem a oportunidade de distribuir mais, de alcançar
mais pessoas ainda, né? A gente agradece muito e esperemos que haja uma próxima vez da sua presença aqui. Muito obrigada, viu, Leandro? Muito obrigada. Muito obrigada, Leandro, mais uma vez, pela sua participação. E como diz a Jaqueline, você tem vários fãs aqui. Vários fãs, antigos e novos. O Lindomberg já é seu fã há muito tempo, outros também, mas né? Teve gente que ficou mais fã hoje aqui. Verdade. Depois nós podemos fazer as trocas de experiências, né, do artigo do Lindomberg, enfim. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigado. Nesse momento. Deus, tchau, tchau. Muito obrigada. Boa sorte. Obrigado pela oportunidade. Deus te proteja. Obrigado. Amém. Amém. Amém.